Lili Nascimento, muito bem, hein? Faltou bola rolando, mas sobrou polêmica em mais um derby, Lili. Mas é uma vitória do Corinthians por 0-0. Vou falar assim, hein, Lili? É esse o sentimento por aí? Digamos que sim, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Por esse detalhe do Corinthians ter 2 jogadores a menos, o empate na Neoquímica Arena foi, digamos assim, comemorado pela torcida por conta da entrega, da raça em campo, com 2 jogadores a menos. O que se espera, né, é que o Corinthians talvez perdesse ali em plena Neoquímica Arena, mas conseguiu segurar esse empate, demonstrou muita vontade por esse resultado. Então, por isso, a torcida, digamos assim, aplaudiu ao final da partida. Porque antes do jogo começar, se não fosse nessa situação de ter 2 jogadores a menos, esse resultado, muitos torcedores iriam vaiar, porque a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro é lamentável, né? É o 16º colocado, tem 11 pontos, então precisa reagir na próxima rodada contra o Vitória, mas justamente nesse clássico, com tudo o que aconteceu em campo, a torcida saiu um pouco assim aliviada, digamos. Agora, depois do jogo, a confusão continuou, né? Bem ali no túnel, foi uma confusão generalizada. Então, pela parte do Corinthians, o Corinthians diz que o Breno Bidon e o Gabriel Paulista foram agredidos por seguranças do Palmeiras. Isso o Corinthians divulgou ontem em nota, logo após o jogo, antes da zona mista. Então, que os 2 teriam sido agredidos. Conversei com pessoas em off ali do Corinthians, o que eles me falaram? Que logo depois de toda a confusão, houve sim um empurra-empurra. O Hugo Souza mesmo falou que foi força de um lado, força do outro, agressão de fato não teria acontecido. E que logo depois que isso aconteceu, o staff do Corinthians foi conversar com pessoas do Palmeiras e dizer assim: vocês querem mesmo levar isso pra frente? Deixa pra lá, foi empurra-empurra, não precisa, porque o Palmeiras, depois o Nicolete vai falar sobre a situação do Luigi. Mas de acordo com essas pessoas do Corinthians, o Palmeiras foi irredutível, diz que iria levar sim para o Gecrim e que não pararia por ali. Aí, essas pessoas do Corinthians, né, do staff ali do Corinthians, foram até o vestiário para falar com o Gabriel Paulista e o Breno Bidon, ambos que disseram que foram agredidos por seguranças do Palmeiras e falaram, ó, vamos até o Gecrim também, porque o Palmeiras vai. E eles falaram, é necessário? Porque a gente não gostaria de ir. Então, eles abriram mão de ir porque entenderam que foi empurra-empurra de um lado e do outro. E que, de fato, não houve uma agressão grave. Por isso que eles não quiseram ir, até porque tem toda a parte burocrática que é mais demorada, né? Então, essa foi a parte da confusão ali no túnel. Na zona mista, eu perguntei pro Hugo Souza sobre isso, né? Então, ele minimizou, falou que o Corinthians só soltou aquela nota porque o Palmeiras soltou também. Então, foi uma resposta à nota do Palmeiras. E sobre o André, ele disse que assim que chegou no vestiário, foi perguntar pro André, André, você fez isso de propósito? Ele disse que o André falou pra ele assim, claro que não, eu fui ajustar o meu calção. E aí eles interpretaram errado. Aí o Hugo Souza dá até uma risada e falou, a imagem mostra ali, mas eu prefiro acreditar no André. Até porque também se eu for ajeitar o meu calção, eu vou ser expulso, porque eu também ajeito o meu calção assim. Foi a declaração do Hugo Souza. Então assim, Bruno, um derby já é um derby por si só, né? Já tem toda a atenção. Esse teve dentro e fora de campo, tanto que ontem a gente saiu lá da Neoquímica Arena depois das 11 horas da noite. Começa mostrando como foi o jogo ou o que aconteceu lá na Neoquímica Arena, com toda a rivalidade em campo entre Palmeiras e Corinthians. Um jogo importante, o Diniz então conhecendo a Neoquímica Arena, agora comandando o Corinthians, e isso aí foi o que mais teve, né? Empurra-empurra e expulsão, a primeira, essa do André. O que aconteceu em campo? Fico com essa sua definição. Melhor. O jogo que com 2 minutos já teve treta ali, né? Do Bidon. Foi. Qual foi o que não teve, né? Exatamente, do Bidon com o Flaco Lopes. Do Bidu no Flaco também. O Mateuzinho depois também. Falei Bidu. Aí o André, aos 30 ali, né, do primeiro tempo, já faz esse absurdo aí, cartão vermelho. E aí poucas oportunidades, né? O Maurício teve essa de longe com o Hugo Souza, mas o Corinthians teve mais oportunidades, ao meu ver, do que o Palmeiras, mesmo com um jogador a menos e depois com 2 a menos, né? Esse é um dos lances polêmicos, né? O Alan foi um dos que tentou alguma coisa, né? E aí ele faz a jogada pela direita, toca pro Sousa, que é derrubado na área, Eugênio. Sim, pra mim é pênalti. Aliás, eu acho que um dos pontos fracos da partida, entre vários, foi a atuação do árbitro.
Né? O Flávio foi muito mal, tanto no aspecto disciplinar, especialmente no aspecto disciplinar, porque não teve nenhuma moral para se impor diante dos jogadores, né? Foi muito fraco, como também em alguns lances importantes, como esse que você falou ali do Sousa. Que defesaça do Defesaça. A melhor chance do Palmeiras foi a do Gabriel Paulista. E aí o gol perdido pelo Yuri Alberto é o grande lance de bola mesmo da partida, de jogo, de fato, da partida. Ainda tem a outra expulsão, né? A expulsão aí do Mateuzinho. Mateuzinho que já estava procurando desde o primeiro tempo. Estava acima do tom desde o início do jogo, Mateuzinho. E ele e até o Gabriel Paulista também, né? Esse lance também correu risco. Ele dando tapa ali no... Não, e depois ele empurrou o Giai. O Gustavo Henrique dando tapa também. Isso. Enfim, correram riscos, né? E aí Lopes também, né? Aí o Carlos Miguel salvou a carreira do Felipe Anderson. Teve o Flávio Lopes com o Bidon também. No final do jogo. Salvou. Felipe Anderson, imagina, hein? Clássico, Felipe Anderson que já, né? O Yuri se aproximou demais, tinha que ter dado Eu levantei uma ontem no Linha que o pessoal depois nas redes sociais foi mandar mensagem também. Qual foi? Se fosse o Memphis no lugar do Kaique, o Yuri Alberto não ia tocar? Mas acho que tinha uma cobertura, acho. O Alan tava na diagonal, mas se tivesse uma travada, dava. Bom, depois teve essa treta toda, confusão, e claro que isso repercutiu nas entrevistas e também, claro, a gente vai falar das ofensas aí racistas. Em relação ao jogo, eu acho que o Corinthians deu uma clara demonstração da força da equipe, espírito de luta. Um dos jogos que vão ficar marcado, não pelo resultado em si, mas pelo que aconteceu no jogo, pela entrega do time, pela representação que teve da sua torcida. Então, o time hoje e a torcida jogaram no mesmo tom. O que eu vi foi empurra. Até onde eu sei, os próprios seguranças do Palmeiras são meio que amigos dos seguranças do Corinthians, ali não teve nada de agressão física. E pelo que eu fiquei sabendo também dos jogadores, mas eu não vi. Os jogadores do Corinthians, não teve nada que alguém bateu em alguém. Cabeça quente, todo mundo querendo se impor um pra cima do outro. E eu acho que a situação do Corinthians ter soltado a nota foi em resposta ao que o Palmeiras fez. Não houve nada demais, eu acho que está sendo feito talvez uma grande tempestade num copo d'água. A gente teve muita posse, realmente não conseguimos furar ali a defesa deles. E tem jogo que acontece, que é jogo dessa forma, y a gente vai trabajar para mejorar eso. Tuvimos un poquito de mala suerte también, porque el segundo tiempo yo creo que llegamos como 5 o 6 veces, y bueno, la pelota no nos quiso entrar porque, como te dije, pateamos como 6 o 7 veces, y también el arquero sacó como 2 o 3 pelotas buenas. Y en el penal creo que para mí fue penal, porque en el juego pasado contra Junior le había cobrado a Mauricio uno igual. Y bueno, a mí me pasó eso porque yo sentí que me pegó el central, y bueno, por eso me tiré. Para mí fue penal. E aí, faltou futebol em tempo de bola rolando, em Corinthians e Palmeiras. Tempo total 101 minutos. Bola rolando 45. Que tragédia, hein? Explica muito, né? Normalmente 60 minutos seria um número mínimo, né? Considerado aí ideal. Menos de 45 minutos. Muitas versões, muitas explicações. E quais são as do Palmeiras e as reclamações também, hein, Vinícius? Saúde. Pois é, Bruno. Abraço para você, abraço para todos os companheiros fãs de esportes. A versão do Palmeiras sobre essa situação nos vestiários, na saída do campo, né? O Palmeiras deixou o gramado e o Luigi estava se dirigindo para o exame antidoping. E aí começou um bate-boca com o zagueiro Gabriel Paulista. Nessa discussão veio o preparador de goleiros Luiz Fernando dos Santos e agrediu o Luigi, deu um tapa no jogador do Palmeiras. E aí depois teve toda a confusão, empurra, discussão, bate-boca, segurança de um lado, segurança do outro, enfim, foi uma confusão generalizada. O Palmeiras, diante dessa situação, registrou o boletim de ocorrência no GCRIM, no estádio. Depois as autoridades vieram, inclusive o Luigi passou por exame de corpo de delito, foi ali constatada uma marca no pescoço, ouviu também o preparador de goleiros do Corinthians, o Luiz Fernando dos Santos, e depois as autoridades ofereceram aí cesta básica, acordo para encerrar o assunto, encerrar o caso. O Palmeiras não aceitou, recusou essa opção, o Luigi também, entendendo que o jogador do Palmeiras foi vítima da agressão. Então, a partir de agora, o Ministério Público e também a polícia, né? O delegado já falou sobre isso. Eles vão analisar as imagens e depois definir se o caso vai seguir, o processo vai seguir ou então a investigação será encerrada. Então essa é a situação nesse caso.
Depois disso tudo, o Palmeiras também soltou uma nota em solidariedade com o goleiro Carlos Miguel. Através das redes sociais, o Palmeiras aí identificou que o jogador sofreu uma ofensa racista. E o Palmeiras pede aí também investigação para que o agressor seja identificado e punido pelas autoridades. O Palmeiras também soltando essa nota e o Corinthians também soltou a nota em solidariedade com o goleiro do Palmeiras. Então essa foi a situação, essa foi a versão do Palmeiras. Vai seguir o caso entendendo que o Luigi sofreu uma agressão na saída do gramado, um caminho ali nos vestiários, caminho para o exame antidoping, viu, Bruno? Como é que foi a treta, Hernan? Porque quando acabou o jogo, eu vi até ali o Lingard conversando com o Andréas, parecia que o ambiente ali estava numa boa, só que foi no vestiário que o pau cantou. Na verdade foi no túnel de acesso aos dois vestiários, né? Para quem não conhece a arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, você entra naquele túnel, que normalmente é mostrado nas transmissões quem está mostrando o jogo e tal, que é o túnel onde os jogadores perfilam para entrar no jogo. E ali, quando você vira para a sua esquerda, é o vestiário visitante onde o Palmeiras estava ocupando. Olá. E o lado direito é o vestiário do Corinthians e tem também no caminho para o vestiário do Corinthians o da arbitragem. O que aconteceu ontem foi assim, muito empurra-empurra. Eu vi parte dessa treta, óbvio, lá do túnel para fora, mas dava para ver muita gritaria, eu ouvi muita gritaria e empurra-empurra. O que o Palmeiras alega, e aí cada clube, eu vou explicar por quê, mas cada clube teve a sua narrativa dos fatos. O Corinthians alega que 2 jogadores foram agredidos, o Gabriel Paulista e o Bidon. E o Palmeiras alega que o Luigi foi agredido, assim como seguranças dos 2 clubes também os clubes alegaram, cada clube alegou que também seguranças foram agredidos. Eu já vi algumas brigas, tá, Vicari, assim, de jogo. Sei. Briga no campo. No vestiário. Briga ali em acesso de túnel. Tivemos recentemente aquelas cenas lá de Minas Gerais, onde foi de fato uma pancadaria. Essa foi uma treta que muito à flor da pele durante o jogo e no pós-jogo a coisa se desenrola por algum motivo, sempre tem alguma faísca. E ontem me pareceu mais uma daquelas tretas de rivalidade. É muito empurra-empurra e pouca agressão. E é a sensação também de quem foi lá depois cuidar do caso. Tá. Né? Um pouco da sensação da polícia quando chegou lá e fez o boletim de ocorrência e começou a apurar os fatos. Que era muito empurra-empurra e pouca pancadaria em si. O Luigi fez corpo de delito. Os seguranças também fizeram no local. Os jogadores do Corinthians também fizeram corpo de delito e os seguranças do Corinthians também. Abriu-se então uma investigação ali no GCRIM, que é aquela delegacia que ali que fica dentro do estádio, tem um posto, tem um delegado, tem todas as autoridades ali. Então ali começou uma investigação. Essa investigação, você ouve o Luigi fica até o fim, os seguranças também e os jogadores do Corinthians, todo mundo foi ouvido. No entrar da madrugada, e já era mais de meia-noite, quase 1 da manhã, chegam até a arena um promotor e um juiz. Nossa, tudo isso? 1 da manhã. Chega um promotor e um juiz. O caso, ele já está nas mãos desse juiz, desses promotores, e aí cabe às autoridades agora dar sequência a esses acontecimentos. O Luigi alega que tomou um tapa no pescoço. E que aquilo ficou ardido e tal, e ele fez os exames de corpo de delito. Óbvio que o Gabriel Paulista e o Breno Bidon também estavam ali, dá para ver até nos vídeos, no empurra-empurra, a confusão. O que vai acontecer agora? A gente vai esperar as autoridades darem sequência a isso ou não. O Palmeiras quer ir até o fim. O Palmeiras quer que esse caso tenha punições, pessoas sejam punidas, porque, segundo aí a narrativa do Palmeiras, o Corinthians começou a confusão. Segundo o Corinthians, o Palmeiras quem começou a confusão. Então, diante dessa investigação, ouvindo todas as pessoas, agora a Justiça vai ver se vai dar seguimento a esse caso. Eu conversei com gente da polícia e isso é muito uma sensação de quem esteve lá apurando os fatos. Que não vai dar em nada.
Porque assim, era muito mais empurra, muita gritaria, muito vai lá e aqui, vai lá ali, vai naquele lugar, vai naquele lugar, vai tomar um suco, não sei o quê, xingamento e tal. Muito barulho, muita adrenalina que veio do jogo e que acabou descarregando nesse empurra-empurra e pouca ação de violência mesmo. Posso de fazer atitude. uma comparação? Aí você vai falar, poxa, André, mas você está então achando que isso é normal. Ninguém está normalizando aqui. Mas assim, eu digo violência no sentido, soco. Foi agredido, fulano foi agredido, fulano foi machucado. Então, assim... Lembra quando teve um Palmeiras de São Paulo que teve um soco do Nestor no Zé Rafael? Ali, Sabino também. Então, ali estava claro a agressão. Aí, dessas imagens que a gente viu, está mais um empurra-empurra. Tanto que esses jogadores foram suspensos à época. Isso. O nosso Luciano Borges já apurou que o STJD já entrou em cena, olha só que coisa, né? E vai oferecer uma denúncia a partir das imagens, a partir de tudo que está sendo apurado pela polícia também, evidentemente. Então, o STJD vai entrar em ação, está acompanhando, né, a apuração do nosso Luciano Borges, e tudo está caminhando nesse sentido. Aí por que a coisa ficou mais forte? Por que o negócio acabou ficando, a treta ficando maior no bastidor? O Corinthians tentou fazer um abafa, tentou fazer uma espécie de um acordo com o Palmeiras. Uma figura que é muito influente nos bastidores do Corinthians, que não é da diretoria, não é diretor, não é executivo, não é o Marcelo Paz, essa pessoa fez os primeiros contatos com o Palmeiras, dizendo o seguinte, ninguém se machucou aqui, foi uma gritaria, um empurra-empurra normal de jogo. Já estou há muito tempo no futebol, já vi muito Palmeiras e Corinthians, isso é absolutamente normal. Vamos aqui, então, que ninguém vai prestar queixa, ninguém vai no GCRIM, ninguém chama o delegado. Vamos deixar como está e tal. A Arena vocês são sempre muito bem recebidos aqui na Arena, né? A Arena é bem sinalizada, bem instalada, tem boas instalações. Não há por que entrar nesse caso agora. E o Palmeiras se revoltou com isso. Palmeiras se revoltou essa sugestão. Tá. Lá estavam Anderson Barros ontem e Paulo Boazzi, vice-presidente, que estavam representando o Palmeiras. A presidente Leila não estava, como não tem ido nos últimos derbys. O Anderson Barros dá para ver mesmo. Dá para ver nas imagens a confusão. Imediatamente, o Palmeiras se recusa. A presidente Leila, obviamente, é consultada como a mandatária do clube e ela fala, não, tem que dar sequência porque se aconteceram fatos lamentáveis, se atletas nossos foram agredidos, tem que levar até o final. Então, houve um consenso da diretoria do Palmeiras, um consenso de quem estava lá da comissão técnica de que tinha que levar a história adiante. Aí eu quero fazer só um parênteses aqui. A comissão técnica vê que e aí o clube, vou colocar o clube, mas eu apurei isso junto à comissão técnica, vê que o estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, lá tudo, entre aspas, pode. Foi o que eu, abrindo aspas para a fonte. Lá tudo pode, lá ninguém é polido. Então, assim, o Palmeiras tem esse entendimento de que muita coisa tem acontecido lá no estádio, na Neoquímica Arena, na Arena, e nada acontece de punição. Fiel, a expulsão de André gera incômodo lá dentro no Corinthians, apesar da explicação aí do jogador dentro do vestiário, deve ter punição contra o André. Vamos saber um pouquinho mais aqui através do Bruno Andrade, já trago para vocês o restante dessa matéria bem explicado, ó, se liga. Depois que, aqui é uma informação, tá? O Hugo Souza no pós-jogo, o Hugo Souza disse que conversou com o André e que o André disse que não foi de propósito, que aquele gesto foi um gesto de quem estava arrumando mesmo as partes íntimas, o calção, etc. E o Hugo Souza prefere acreditar no André. Então, se o Hugo Souza deu essa posição, é porque o André falou com o grupo sobre o acontecimento. Só que a minha apuração vai no sentido de que a diretoria do Corinthians, especialmente o Marcelo Paz, muito incomodado com essa situação. Muito revoltado com mais uma expulsão, com o mesmo tipo de lance, com o mesmo tipo de gesto. Então, por mais que o André já tenha se explicado perante ao grupo, segundo o próprio Hugo Souza, a minha apuração vai ao encontro de o Marcelo Paz,
pelo menos a diretoria do Corinthians, não vai muito nessa linha. Então, ao que tudo indica, deve chamar o jogador, deve pensar numa punição, deve pensar numa multa, porque a diretoria do Corinthians, por mais que o André tenha se explicado, não comprou essa versão, porque houve um incômodo. Esse assunto é tratado internamente já como um incômodo. E se é incômodo, é porque a diretoria tem uma visão diferente daquela visão do jogador. Exato. Fiel, seguinte, a expulsão do André aí no clássico contra o Palmeiras gerou esse desconforto, né, no Corinthians, principalmente Marcelo Paz, mesmo após a explicação aí dada pelo jogador no vestiário. O atacante aí recebeu o cartão vermelho por esse gesto que todo mundo viu, todo mundo já sabe, provocando a mesma reação da arbitragem, que é a expulsão, cartão vermelho, e a mesma forma que aconteceu com o Alan, em partida muito recente lá diante do Fluminense. Após o jogo, Hugo Souza afirmou que André se justificou ao elenco, dizendo que apenas estava ajeitando o calção. Segundo o Camisa 1, o jogador pediu desculpas ao grupo e recebeu o apoio dos companheiros. Hugo também disse acreditar na versão apresentada aí pelo André, destacou que o gesto é comum entre atletas durante as partidas. A explicação, no entanto, não foi suficiente para amenizar aí a insatisfação da diretoria, principalmente do Paz, né? Internamente, o episódio foi tratado como evitável, não necessitava daquilo, sobretudo pela repetição de um lance semelhante em curto espaço de tempo, que foi o que aconteceu com o Alan. O entendimento é de que faltou atenção ao comportamento em campo, né? Principalmente em um clássico, né, Fiel? A tendência é que André seja chamado para uma conversa com a cúpula do futebol, encabeçada aí pelo Marcelo Paz, e a possibilidade de aplicação de multa não está descartada, como forma de reforçar o posicionamento do clube diante do ocorrido. O Alan já tomou multa e agora o André deve seguir o mesmo caminho. O impacto do episódio acabou minimizado aí pelo desempenho da equipe no clássico. Mesmo com 2 jogadores a menos, Mateuzinho também foi expulso após acertar o rosto de Flaco Lopes, que para mim também merece punição. É inaceitável o cara agir dessa maneira, independente de ser um clássico, o jogo pegando fogo ou não pode ter uma falta de mentalidade, de emocional desse tamanho. O Corinthians segurou o empate sem gols. Ainda assim, o time teve a melhor chance da partida na arrancada de Yuri Alberto ali, que parou na defesa de Carlos Miguel. A comissão técnica reconhece a necessidade de trabalhar o aspecto emocional do elenco. Contrata psiquiatra aí pra todo mundo, porque tá difícil. Imagina na Libertadores, Fiel. O técnico Fernando Diniz deve tratar o tema internamente nos próximos dias, e o Coringão aí tá na 16ª colocação com apenas 11 pontos, Fiel. 11 pontos em 33 pontos possíveis. Um a mais que o Cruzeiro, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Deixa aí sua opinião nos comentários, Fiel. O que você acha sobre isso? O que você faria no caso do André e também do Mateuzinho? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu, Fiel.